Eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que veja Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como vaso podes me refazer. Eu quero ser como instrumento, quero adorar em todo tempo. Sou apenas barro, podes moldar-me se precisar. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me. Que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça, para que vejam Deus em mim. Quero descer a casa do oleiro e como vaso podes me refazer. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Senhor, usa-me, quebranta-me, transforma-me e faz-me de novo. Usa-me, quebranta-me, transforma-me, me faz-me de novo. Eu quero estar em tua presença, ser adorador por excelência. Toma minha vida e faça de mim o que quiser. Oh, glória! Que eu e você, meus irmãos, entrega a minha a tua vida, meus irmãos, para o oleiro, meus irmãos. Que você deixe o oleiro fazer de mim o que você quiser, meus irmãos. Porque vocês somos vasos, meus irmãos. E o oleiro que manda em mim você, meus irmãos. Deixa ele quebrar a minha você, meus irmãos. Deixa ele fazer de novo, meus irmãos. Para que ele possa encher, meus irmãos, o vaso e para que ele possa usar, meus irmãos. Mas para isso, meus irmãos, você tem que permitir, meus irmãos. E você tem que deixar, meus irmãos, o oleiro nos quebrar, nos moldar, meus irmãos. Fazer outro vaso e usar conforme ele queira, meus irmãos. Conforme a vontade dele, meus irmãos. Que nessa tarde, meus irmãos, e você deixa o oleiro, meus irmãos. Fazer você de novo, meus irmãos. Pegar os nossos caquinhos, juntar, meus irmãos. E fazer outro vaso. Fazer um vaso de honra, meus irmãos. Para que ele possa usar conforme ele queira, conforme a vontade dele, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Amós, capítulo 4 e o versículo 2. Amém, meus irmãos? Amós, capítulo 4 e o versículo 2. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vós levarão com cachos e ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nesta tarde, meus irmãos, que dias estão por vir, meus irmãos, sobre a minha e sobre a tua vida, meus irmãos. Porque, meus irmãos, Deus, ele dá corda para mim e para você, meus irmãos. Ele deixa a minha você à vontade, meus irmãos. Mas quando ele vê que você não quer fazer a vontade dele, quando ele vê que você não quer seguir o caminho dele, meus irmãos, ele puxa aí você, meus irmãos. Ele puxa, meus irmãos. Igual um peixe, meus irmãos. A gente não joga vara para pegar o peixe, né? Mesmo assim é Deus, meus irmãos. É assim que ele faz comigo, com você, meus irmãos. Porque Deus, ele dá tempo para mim, para você, né? Voltar a fazer a obra dele. Para mim, você seguir o caminho dele.
Mas quando eu e você não quer, meus irmãos, é necessário Deus pegar o anzol, meus irmãos, e puxar-me a você. Para que você venha fazer a vontade dele. Para que você venha estar na casa dele, fazendo a obra dele, meus irmãos, com excelência. E que você, meus irmãos, não queira, meus irmãos, que venha dias ruins sobre a minha e sobre a tua vida, para mim você voltar a fazer a obra de Deus. Para mim você voltar a ser um adorador por excelência, meus irmãos. Para mim você fazer a vontade de Deus. Para mim você estar no caminho do Senhor, meus irmãos. Porque você não espere, meus irmãos, dias maus vir sobre a mim e sobre a tua vida. Porque Deus, ele permite, meus irmãos, que dias maus venham sobre mim e sobre você. Para que você acorde, desperte, para que você venha voltar a fazer a obra dele. Para que você venha, né, seguir o caminho dele. Porque Deus já tem, meus irmãos, para você, né? Voltar a fazer a obra dele. Porque muitas das vezes você se afasta da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. A gente não quer fazer a obra dele, quer ficar em casa. Não quer fazer a obra do Senhor, não quer fazer a vontade do Senhor. Mas quando você não quer, meus irmãos, Deus, ele permite dias maus vir sobre mim e sobre a tua vida, dias ruins. E quando a gente não volta, meus irmãos, Deus, ele pega a vara, meus irmãos, e puxa em você. Igual um peixe, meus irmãos. Porque Deus, ele pesca, meus irmãos, em você. Para que você volte a fazer a obra dele. Para que você volte para a casa dele, para a presença dele. Para que você volte a ser um adorador por excelência. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entender essa palavra. Se todos com Deus, a paz do Senhor, tenha todos uma ótima tarde. E que você, meus irmãos, não espere vir dias maus sobre mim, sobre você. Para que você possa voltar a fazer a obra de Deus. Para que você possa voltar a ser um adorador por excelência, meus irmãos. Que você, meus irmãos, volte a adorar a Deus antes, meus irmãos. Que dias maus venham sobre mim, sobre você. Que dias ruins venham sobre mim e sobre você, meus irmãos. Que você não espere o Senhor puxar-me a você, meus irmãos. Igual um peixe. Que você volte antes a fazer a obra dele. Que você volte antes a ser um adorador por excelência. Que você não espere o Senhor puxar em você como um anzol, meus irmãos. Como um peixe, meus irmãos. Que você volte antes, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi um pouco a irmã Tatiana que deu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima tarde.